2018, eu perdi a minha família. Eu tinha de tudo na vida para poder agora se desesperar e dizer que a vida não prestava, talvez entrar numa depressão profunda, talvez pensar em colocar fim na vida, mas eu passei firme, agarrado na palavra de Deus. Eu tinha aonde ir. Eu não precisava ir para um boteco encher a cara, eu não precisava ir para a boca de fumo, eu não precisava me apegar em vício, eu não precisava pegar em nada. Eu me apegava àquele que podia resolver. Joelho no chão, Bíblia na mão. As minhas lágrimas eu sabia onde derramar, derramava no colo de Cristo Jesus. No ano de 2018, em outubro de 2018, logo em seguida, o meu filho, de 23 anos, foi acometido de um câncer. E aí então a luta de 1 ano e 5 meses, lutando com ele, de hospital em casa, hospital, casa, tinha de tudo para poder desesperar, mas eu sabia em quem eu tinha crido, eu conhecia a palavra de Deus e com maestria, pela graça de Deus, enfrentei mais essa batalha, não sozinho, mas ao lado de Cristo Jesus. Hoje está fazendo 4 meses que eu tive o privilégio de fazer o funeral do meu filho, na certeza de reencontrá-lo ele daqui uns dias na volta de Jesus. Então, mas professor Sidney, tanta tragédia. Queridos, aquilo que você vê como tragédia sem Deus, eu vejo como a graça de Deus operando na minha vida e vivendo junto comigo, porque eu não perdi nada até agora. Única coisa que eu tenho certeza do meu lado está e que eu tenho ganhado todos os dias é a convicção e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Eu não perdi o meu pai, pelo contrário, eu tive o privilégio de estar junto com meu pai, de preparar o meu pai para a eternidade. E sabe, queridos, de depositar ele até a volta de Jesus e reencontrá-lo novamente. Eu não perdi também o meu casamento, pelo contrário, cada um vive com alguém até o dia que ele quer. Mas muito pelo contrário, a pessoa, o verdadeiro amor, é a pessoa estar livre para poder ir ou ficar quando quiser. Eu não perdi nada até agora. Eu não perdi o meu filho, que agora vai estar fazendo, agora esse mês, dia 16, 25 anos. Pelo contrário, durante 1 ano e meio eu tive o privilégio de prepará-lo para reencontrar junto com o meu pai na volta de Jesus. Eu tenho agora o meu pai e o meu filho depositado nos celeiros celestiais para poder encontrá-los agora, daqui uns dias, quando Jesus voltar. E você sabe o que me motiva a estar aqui agora com você estudando a Bíblia? É o que está escrito lá em Judas, irmão de Jesus, não é o Judas Iscariote, mas Judas, irmão de Jesus. Judas, irmão de Jesus. Ele escreveu lá, o último livro antes de Apocalipse, ele escreveu no verso 22 e o verso 23, que nós devemos ter compaixão e paciência dos nossos amados, fazendo de tudo para poder ensinar a eles a palavra de Deus e a graça de Cristo, para poder salvá-los eles do fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Sabe por que eu estou aqui? Porque o céu é um lugar maravilhoso, o céu é um lugar de reencontro, o céu é um lugar de eternidade, o céu é um lugar de vida eterna, vida em abundância, o céu é um lugar de reencontro para aqueles que aceitarem o plano de Cristo Jesus, assim como eu aceitei, assim como você tem a oportunidade de aceitar agora, assim como milhares de pessoas e milhões de pessoas têm aceitado. Mas, queridos, a não aceitação da graça de Cristo Jesus, diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 41, que tem um fogo com enxofre preparadíssimo, não para os seres humanos, mas para Satanás e os seus anjos. E Judas, o irmão de Jesus, compreendendo sobre esse fogo de destruição que está preparado para o diabo e seus anjos, ele diz lá no verso 22 e 23, que nós que fomos salvos por Cristo uma vez, que conhecemos a palavra de Deus, que devemos ter misericórdia dos nossos irmãos, daqueles que ainda estão na dúvida, daqueles que ainda não aceitaram Jesus.
Nós devemos ter misericórdia deles e falar para eles: aceita Jesus enquanto é tempo de graça, para que eles sejam salvos da destruição do fogo do inferno que está preparado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que não aceitarem a graça de Cristo serão destruídos. Por isso que eu digo, quantos milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas, estão caminhando para a destruição final, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. E eu e você não fomos preparados por Deus para isso, para essa destruição final. Por isso, queridos, é por isso que eu estou aqui. Estou aqui, olha, e avançando. E por isso que Jesus Cristo, olha aqui o título das nossas mensagens dos próximos dias: do trono da glória à escuridão da cruz. Quem foi esse que deixou o trono da glória para enfrentar a escuridão da cruz? Quem foi esse? E aí nós vamos fazer agora um monte de mensagem pelos próximos dias e que você não pode perder. Quem foi esse? E o tema de hoje, o título é do trono da glória à escuridão da cruz. Mas o tema da mensagem de hoje é, olha que coisa interessante, quem era Jesus antes de ser Jesus? Quem era Jesus antes de ser Jesus? E isso é o que eu quero apresentar para você. Vai ser um assunto rápido, eu quero ler na Bíblia, já fiz essa introdução, o motivo de eu vir aqui todos os finais de semana, está o tempo todo pregando, viajando, como um cigano, de lugar em lugar, porque essa mensagem, como testemunha, cabe em mim, cabe a mim a proclamar, se livrar uma pessoa da destruição final. Tudo já valeu a pena. Tudo que eu estou fazendo aqui, todo o preparo, se uma pessoa se converter, se uma pessoa for salva para o reino de Deus, se uma pessoa for desviada do fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, já valeu a pena todo o esforço. Por isso, querido, olha, compartilhe essa mensagem, deixe o seu comentário, deixa aí o seu joinha, deixe o seu comentário, participa até o final, vamos juntos, aprendendo juntos. Eu não estou aqui porque eu sei mais do que ninguém, não estou aqui para me aparecer, eu estou aqui cumprindo uma ordem do mestre: ide pregar esse evangelho do reino para todas as nações, toda tribo, língua, povos e nações, então virá o fim. Eu estou aqui cumprindo uma obrigação minha, então eu não estou aqui para poder provar quem eu sou, para poder provar quem Deus é, quem isso, quem aquilo. Estou aqui apenas fazendo um trabalho de que, se alguma pessoa se converter, já valeu a pena. Queridos, então abre sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. E aqui um abraço, deixa eu só mandar um abraço aqui, bem rapidinho aqui, para as pessoas que entraram aqui, né? Olha aqui, o Eduardo Ávila, acabou de aqui, um abraço para você, Eduardo. De lá de Santa Catarina, Eduardo, maravilha, boa noite, Deus te abençoe, querido. O Jefferson Mendonça também, lá, olha, Deus abençoe. O Saulo Vieira Jardim também, um abraço para você. Deixa eu ver aqui também, um abraço, amigo Sidney, um abraço para vocês, querido, que bom, né? Edileuza também, de lá de Campo Grande, um beijo para você aí, para o Wesley. O Márcio também, um abraço para vocês. A Irene também do Santos Meli, abraço. A Nalva Alves também Pereira, abraço para você. A Irene dos Santos também. E o Alberto da Silva, que também acabou de entrar. Abraço para vocês aí, queridos. Vamos continuar? Então vamos aqui, o seguinte. Olha aqui, do trono da glória à escuridão da cruz. Quem é esse? Quem era Jesus antes de ser Jesus? Quero participar com você. A gente fala, quem era Jesus antes dele ser Jesus? Olha, eu realmente estremeci o meu coração quando eu estudei sobre esse assunto. Porque nós sabemos que existe a divindade, existe Deus, existe o Filho também, que é Deus, existe o Espírito Santo também, que é Deus. Mas agora, em que categoria, o que estava designado, quem era Jesus antes de ser Jesus? Porque veja bem, Jesus é um nome humano. Jesus Cristo, Cristo significa o enviado de Deus. Jesus significa o Salvador.
é um nome humano. Assim como Sidney, assim como José, como Pedro, é um nome humano. Então, mas antes dele ser Jesus, quem ele era? E essa é uma viagem que nós vamos fazer durante muitas e muitas pregações até nós chegarmos na cruz. Então, olha que coisa interessante, o título aí, mais uma vez, não fique triste por eu ser repetitivo, porque a palavra de Deus é repetitiva. Nós precisamos de muitas repetições para que nós possamos fixar na nossa mente. Então, o título das mensagens posteriores aí, talvez 20, 30, 40, 50 mensagens, do trono da glória à escuridão da cruz, você está entendendo? Esse é um absurdo. Eu quero mostrar para você quem era Jesus antes de ser Jesus, e hoje você vai ficar assim pensando, nossa, uau, eu nunca pensei numa coisa dessa. E aí você vai ver a grandeza desse maravilhoso que enfrentou tudo isso por causa de nós. E eu fico pensando, nossa, mas será que nós somos tão valorosos assim? E aí você vai ver, a partir de hoje, com essa mensagem agora, você nunca mais terá o direito de olhar para você através do espelho e você achar que você não vale nada, você achar que você é inferior, você achar que você não tem valor. A partir de hoje, você vai ver que você vale muito, você vai ver que você vale mais do que todo o multiverso, você vai ver que você tem o máximo valor que alguém poderia realmente monetizar você, que alguém poderia calcular sobre você. Então, olha, primeiro verso de hoje, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem era Jesus antes de ser Jesus? Ok? Aí está com a sua Bíblia, então vamos ler? Vamos lá, vamos ler. Quem era Jesus antes de ser Jesus? Então diz a minha palavra, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz assim que no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha pergunta é, quem foi que criou os céus e a terra? Deus. Mas qual deles? O Pai, o Filho, que agora nós damos o nome de Jesus, ou o Espírito Santo? Os três são Deus. Olha que coisa interessante, os três são Deus. Mas quem é que Gênesis capítulo 1, versículo 1 está falando que foi o Criador dos céus e da terra e que é o Criador? Quem que é? Bom, está escrito aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra, as galáxias, o multiverso, Deus criou os bilhões de mundos não caídos, Deus criou os anjos, Deus criou tudo. Tudo foi criado por Deus, mas a minha pergunta é o seguinte, qual dos três foi o Criador? Bom, professor Sidney, os três criaram junto. Tudo bem, você está certo também. Mas veja bem, a qual dos três foi delegado a missão de Criador? É isso que eu quero mostrar para você. É essa a beleza da mensagem de hoje. E essa vai ser a beleza das muitas mensagens dos próximos dias. E isso me encanta. E isso me encantou. E continua me encantando ao ponto dos meus ossos pegarem fogo, do meu sangue ferver na veia. E eu não consegui me aquietar, me calar diante de uma tamanha verdade dessa, diante de tanto amor expressado assim pela palavra de Deus. Por isso que quando eu aprendi isso na palavra de Deus, eu deixei tudo, assim como o apóstolo Paulo, assim como os discípulos, assim como eu deixei tudo. E tudo que eu tenho perdido até hoje não tem sido nada diante da grandeza de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele vai devolver para mim tudo e muito mais. Queridos, olha que interessante, vamos ver quem que era esse Criador então? É claro que se você ler aqui no verso 2, você vai encontrar aqui o Espírito Santo também. Então nós temos dois aqui já, temos Deus e temos o Espírito Santo, mas quem que é esse que criou, o Criador, aquele um que criou o sol, criou a lua, criou a terra, que criou eu, você, criou Adão, criou Eva, né? Criou as galáxias, quem que é o Criador? Nós temos o Pai, nós conhecemos aqui na linguagem mais simples como o Pai,
do Espírito Santo, mas qual dos três? E eu não vou ficar falando a função dos outros dois, batendo aí, né, na tecla, a função dos outros dois. Cada um tem a sua função. Veja bem, primeira coisa que precisamos entender. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, Jesus, que nós conhecemos, né, e o Espírito Santo, os três são Deus. Não disputa e não existe hierarquia. Os três, eles são, olha que interessante, eles têm 5 atributos que ninguém mais tem, nenhum tem, só os três têm. Qual é os 5 atributos desses três? Os três são Deus. Olha, os três são Deus. Entenderam? Chamado de trindade ou a divindade. Os três são Deus. Ficou claro? Muito bem. Agora veja bem. Quais são os 5 atributos que eles têm e que nenhum ser, ninguém mais tem? Anjo nenhum tem, nenhum ser dos mundos não caídos tem e nenhum ser humano tem. Primeiro atributo, olha aqui, eles são onipresentes. Eles estão, a presença deles estão em todos os lugares. Eu e você não temos esse atributo. Eu estou aqui e você está aí e pronto. Nós não somos onipresentes. Os anjos não são onipresentes. Os anjos viajam na velocidade do pensamento. São seres gloriosos, cheios de luz, iluminados, mas eles não são onipresentes. Então, veja bem, esse atributo só é requisitado, só é atribuído a somente essas 3 pessoas. Quem são? Deus, Jesus e ao Espírito Santo. Qual é o outro atributo deles? Eles são onisciente. Eu não sou onisciente. Eu não conheço nem eu mesmo. Os anjos não são oniscientes. Um anjo não tem poder de entrar na mente de ninguém. Agora veja bem, Deus, Jesus e o Espírito Santo são oniscientes. Eles têm conhecimento da mente de todas, eles conhecem dos pensamentos dos demônios, do pensamento de Satanás nesse momento, ao pensamento que vai na alma de cada um de nós. Eles conhecem o pensamento de todos em tempo real, o tempo todo. Eles são oniscientes. Então veja bem, esse atributo não se aplica a anjos. Anjo pode entrar no nosso pensamento se for permitido por Deus. Portanto, os anjos não sabem o que eu estou pensando. Somente Deus sabe o que eu penso, o que você pensa. Sabe o que o inimigo pensa, o que todo mundo pensa. Então, esse atributo também é dedicado somente a Deus, o Filho e ao Espírito Santo. Então, eles são onipresente e onisciente. Mas eles também têm um outro atributo que é onipotente. Eles são todo-poderoso. E eu e você não temos poder. Os anjos têm poderes delegados também por Deus, mas eles também não têm poder. Esse atributo só é dado somente a quem? A Deus, Jesus, ou seja, Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então, 3 atributos: onisciente, onipresente e onipotente. Qual que é o 4º atributo que é atribuído a esses 3 que nós chamamos de Deus, de trindade, de divindade? Eles são imortal. Eles são imortal. Eles têm vida própria. Eles não precisam de vida de ninguém para poder viver. Eles são imortais. Eles têm vida própria. Entendeu? Eles não precisam de vida de ninguém. E qual de nós somos o quê? Mortais. Os anjos são mortais. Os anjos, nesse momento, são imortal. Moisés, Enoque, Elias, aquele grupo de salvos estão no céu, estão num corpo imortal, mas eles não têm vida própria. Até mesmo Satanás e os demônios que vivem até hoje, é pela vida que Deus deu a eles. Eles não têm vida própria. Quem tem vida própria? Somente Deus, somente o Deus Filho e somente o Deus Espírito Santo. Esse é o 4º atributo dado a esse chamado de divindade ou trindade. Qual que é o 5º e último atributo dado a eles? Eles são imutáveis.
eles não têm mudança e nem sombra de variação. Veja bem, Deus não pode ficar nervoso, Deus não perde a paciência, Deus não fica velho, Deus não fica mal-humorado. Esse atributo de imutabilidade só existe só a Trindade, a divindade. Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quais são os 5 atributos? Eu vou ser repetitivo. Quais são os 5 atributos que somente é concedido, atribuído à Trindade? Ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Primeiro, onipresença, está em todo lugar. Onisciência, sabedoria, conhecimento. Ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo, ok? Só isso é atribuído a eles. Onipotência, é todo poderoso. E imortabilidade, só eles possuem imortalidade, vida própria, vida em si mesmo. E imutabilidade, eles não mudam. É por isso que nós não somos consumidos, diz a palavra de Deus. Deus não muda, não existe mudança nem sombra de variação em Deus. Tudo bem? Agora veja bem, quem era Jesus antes de ser Jesus? Ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas qual era a função dele? Qual era a função de Jesus antes de se tornar Jesus, de se tornar semelhante a nós, de se tornar humano, de ser do nosso Salvador? Qual era a função? Nós sabemos que era Deus. Mas qual era a função dele entre os 3? De exercer Deus Pai. Bem rapidinho vou falar um pouquinho de Deus Pai e um pouquinho sobre o Espírito Santo. Olha que interessante. Para ficar mais claro aqui a nossa mensagem. Mas o meu foco hoje é Jesus. Entendeu? Não vou estar abrangendo aí sobre Deus Pai e nem sobre o Deus Espírito Santo. Mas o Deus Pai é o Deus que mantém, é o arquiteto, é ele que arquiteta, entendeu? Ele não tem mais poder do que Jesus e nem mais poder do que o Espírito Santo. Eles não têm hierarquia, os 3 são iguais, eles subsistem, eles têm vida própria, são oniscientes, onipresentes, mas vivem em plena unidade, tá certo? Até foge um pouco da nossa mente humana, mas olha que interessante isso. Um dia nós compreenderemos um pouco mais na eternidade. Por isso que eu quero que você venha comigo, vamos aprender mais, vamos entregar nossa vida nas mãos desses que têm vida imortal, desses que nos ama, entendeu? Desses que nos ama. E olha que interessante, Deus Pai, ele é o arquiteto e ele é o mantenedor, ele mantém a vida. Agora o Espírito Santo é o supervisor. Ele supervisiona. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que à medida que o mundo ia sendo criado, o Espírito Santo voava sobre. E no hebraico deixa bem claro que era a semelhança de uma águia voando sobre, como se a águia estivesse voando sobre o ninho com os seus filhotes, cuidando e protegendo, ou seja, olhando se estava saindo tudo perfeito e se realmente tudo estava de acordo e em ordem. Então nós sabemos que o trabalho do Espírito Santo é supervisionar a obra criada. O trabalho de Deus é arquitetar a obra para ser criada. E o trabalho de Jesus, qual que é? Criador. Qual que era a função de Jesus antes de se tornar Jesus, queridos? Criador. Professor Sidney, agora ficou um pouco embaraçado. Tudo bem, é normal isso, eu também não entendo muitas coisas. Mas vamos para a Bíblia? Vamos então para o próximo texto bíblico e vamos ver a grandeza desse Criador. Vamos para o texto bíblico, anota lá. Vamos lá. João capítulo 1. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, queridos, olha lá. João capítulo 1 e o versículo 1. Vamos descobrir quem foi que criou todas as coisas. E isso daqui é maravilhoso, isso aqui é empolgante. Olha que coisa linda, João capítulo 1. Veja bem, Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra,
e todo o seu exército, criou todas as coisas. Mas qual dos três foi que criou? Qual dos três foi que criou, que colocou a mão na massa, que criou, que é o Criador? Olha aqui, que lindo. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de 1 até o 3. Que coisa interessante, que lindo isso daqui, ó. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Hoje nós conhecemos como o Filho de Deus, como Jesus, o enviado. Mas antes dele se tornar Jesus, ele era Deus Criador. Qual que era o título dele? Deus, o Criador. Deus, o Filho, o Criador. Vê se dá para entender, né? Senão a gente vai entender um pouco mais na eternidade. E aí você vem comigo, a gente vai aprendendo junto, a gente vai crescendo junto para a honra e glória de Deus. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? O que diz o verso? O verbo era Deus. O verbo, a expressão verbo aqui significa aqui a palavra em ação, a palavra que cria. E aí a Bíblia dá esse nome de Criador. E aí olha o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. E ele era Deus. E olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Deus, o Pai, para ficar mais simples, arquitetou a criação. O Espírito Santo supervisionou a criação, mas quem criou toda a criação foi Jesus. Qual que é o papel de Jesus? O Criador. Antes dele se tornar Jesus, ele era o Criador. Olha para o verso 14 do capítulo 1. Que coisa mais linda isso daqui. E o verbo, que era Deus, que é Deus, antes de se tornar Jesus, que era Deus, somente Deus, Criador, agora você sabe que foi Jesus que criou, diz lá o verso 14, e o verbo se fez carne. Qual dos três que se fez carne? Jesus, que se tornou Jesus, antes era Deus, ele se fez carne. Quem que foi que se fez carne? O Criador. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, olha que interessante, quem que era que estava na criação, que criou todas as coisas? Quem que era o Criador? Jesus era o Criador. E aqui a minha pergunta, quem que foi que criou, os anjos, querido? Foi Jesus que criou os anjos. Quem que foi que criou todo o multiverso, que criou bilhões de galáxias, que criou eu e você? Jesus. Antes dele se tornar Jesus, ele era Deus, com o título de Criador. Deu para entender? E olha, veja bem, mas o texto bíblico vai ficando um pouco mais grandioso ainda, quando você vai para a Bíblia lá em Colossenses capítulo 1, versículo do 15 ao 17. Vá um pouquinho mais aí. Olha que estudo bíblico fantástico, que estudo bíblico maravilhoso, né? Quero mandar um abraço também lá para o Maurício Isso, lá de Naviraí. Maurício Prosai. Isso, Maurício Prosai. Deus te abençoe, meu querido. Olha aqui, Colossenses capítulo 1. Vá para a sua Bíblia. Vá para a sua Bíblia. Olha aqui no capítulo 1, já encontrei aqui. Anota, o meu já está anotadinho. Colossenses capítulo 1. Isso aqui vai ficando mais interessante a partir do verso 15 até o verso 17. Olha que lindo isso aqui, querido. Olha. Este, que é Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, tanto nos céus como na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Parou para poder pensar o que esse texto do Bíblia diz? Que Jesus foi o que criou todas as coisas.
É claro que Deus, o Pai, que nós conhecemos como Pai, estava junto. O Espírito Santo, que nós conhecemos também como Deus, estava junto. Estavam todos os três juntos, mas era Jesus que criou todas as coisas. Foi Jesus. Ele é o nosso Criador. Foi Jesus que meteu a mão na massa. Foi Ele que pegou no barro. Foi Ele que formou o homem. Foi Ele que tirou a costela do homem e formou a mulher. Dá para você entender isso? Marcou o texto bíblico, Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o 17. Agora olha o versículo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 13 ao 16. Estamos caminhando aí para o final da nossa mensagem, mas eu gostaria que você fosse em Timóteo, no capítulo, aqui no texto bíblico. Vamos para a Bíblia, porque é somente a Bíblia, ela nos dá esse privilégio de nós compreendermos o tamanho da grandeza que esse maravilhoso Criador nos colocou. Olha aqui, Timóteo no capítulo 1, no verso 6, capítulo 1 não, 1 Timóteo no capítulo 6, o versículo, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, anota lá se não dá tempo você ler. Meu tempo aqui é rápido e eu preciso aproveitar bem rapidinho, mas depois você vai revisando aí, só anota. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a grandeza de Deus juntamente com Jesus e vai falar especificamente de Jesus, do verso 13 até o verso 16. Ele diz assim, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas. Né? Olha que interessante, Deus preserva a vida de todas as coisas. E perante Cristo Jesus, você sabe que a palavra Cristo significa o enviado de Deus a esse mundo. E Jesus significa o Salvador, é um nome humano. Quando Jesus se tornou carne, esse nome passou a ser o nome dele, Jesus. Mas antes de Jesus ser o nosso Salvador, antes dele ser carne e osso, antes dele ser Jesus, ele era Criador, o título dele era Deus Criador. Olha que mensagem poderosa e maravilhosa. E depois vamos estar fechando aí com a grandeza, e isso é o que treme o meu coração, é isso que me leva a avançar, é isso o que me leva a viver cada segundo como se fosse o último da minha vida. Porque se uma só pessoa entendeu o que eu entendi, entendeu o que você está entendendo aí, se uma só pessoa entender a grandeza de Deus, a grandeza da salvação, a grandeza do plano da salvação e a grandeza do que Deus tem preparado para cada um de nós e salvar uma alma do fogo do inferno, salvar uma alma da perdição, salvar uma alma do fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, nós já valeu a pena de todas as coisas, todos os esforços, já valeu a pena. Que uma alma para Cristo vale muito por causa de uma só pessoa, por causa de uma só alma, de uma só vida. Ele teria feito tudo o que ele fez novamente por uma só pessoa. Então você vale muito, você é a coisa mais importante para Deus, você é a coisa mais linda que Deus tem em todo o multiverso. Por isso, queridos, você não tem o direito de achar que você não vale nada. Quem diz isso é Satanás. Não se contenta com o mínimo dos homens, porque você e eu somos o máximo de Deus. Agora, olha o que Paulo está dizendo sobre a grandeza de Jesus. Vá para o verso, ainda continua, olha aqui, ó. Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Verso 14, que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta de Jesus, até Jesus se manifestar nas alturas do céu. E olha aqui o verso 15, o qual, falando de Jesus, em suas épocas determinadas, há de ser revelado o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus será revelado como soberano de toda a terra, como Rei dos senhores, Senhor dos senhores. E o verso 16 diz que ele é o único que possui, junto com o Pai, imortalidade e que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele
toda a honra, todo o poder por toda a eternidade. Essa é a grandeza. Paulo falando sobre a grandeza de Jesus, aquele que tem imortalidade e que habita e habitava em luz inacessível, qual homem nenhum jamais pôde chegar lá. Homem mortal jamais pode chegar lá e jamais pode atingir. Olha esse Jesus, que grandeza de ser o Criador. Agora vamos um pouquinho mais aqui. Hebreus capítulo, bem pertinho, você vira a página aí, você vai encontrar logo em seguida Hebreus, no capítulo 1 e o versículo de 1 a 3. Provavelmente o apóstolo Paulo, escritor do livro de Hebreus, olha o que ele diz sobre Jesus. Ele deixa bem claro, o livro de Hebreus é um livro que o apóstolo Paulo, o escritor, ele vai provar durante todo o livro que Jesus era Deus antes de se tornar homem. Ele era o Deus criador, antes de se tornar homem, e que continua mesmo agora sendo Deus homem. Dá para você entender isso? Nós precisamos entender o livro de Hebreus, mas logo nos primeiros 3 versos, o escritor deixa bem claro, sem dúvida alguma, olha o que ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos nossos pais e dos profetas, nos últimos dias, ou seja, depois que Jesus nasceu para cá, nos falou através do Filho, com letra maiúscula, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha que coisa interessante, o escritor de Hebreus disse que Deus deu a Jesus esse desígnio de poder vir aqui, entendeu? De passar pelo que passou, que é o que nós vamos estudar, mas através de Jesus foi constituído, ele foi o criador de todo o universo. Jesus, o criador de todo o universo, e através desse Jesus, diz, olha o verso 3, ele é o esplendor da glória e expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. E esse Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra e pelo seu poder. Depois de ter feito aqui a purificação dos pecados de todo mundo, de ter morrido na cruz, ele subiu para o céu, assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Então olha que interessante, quem era Jesus antes de ser Jesus? Deus com o título de Criador, o Deus Criador de todas as galáxias, dos céus e da terra. É esse Jesus que eu quero encerrar dizendo para você. Mas e quando ele existiu? Desde quando Jesus existiu? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Olha que coisa mais linda. Estamos aí já chegando aos nossos 2 últimos versículos no encerramento dessa live. Olha aqui, Miqueias. Miqueias está um pouquinho para trás do livro de... Miqueias está um pouquinho para trás do livro de Mateus. Tá? Miqueias no capítulo 5, versículo 2, quando foi que Jesus, quais são as origens de Jesus? Sabemos que ele é o Criador, né? Que Jesus, ele tem vida própria, que ele é o Criador, nós entendemos agora, mas as origens de Jesus, quando foi originado Jesus? Quais são as origens de Jesus? Miqueias capítulo 5, versículo 2, disse ali, olha... E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá, olha que coisa, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade do passado. Querido, desde quando é Jesus? Desde os dias da eternidade do passado. E eu falo para você, de quando é a eternidade? Eternidade tem fim. Eternidade futura e eternidade passada. Não tem começo e não tem fim. Então, de quando é as origens de Jesus? Desde os dias da eternidade do passado. Não dá para a gente mensurar, não cabe na nossa mente. É esse Deus grandioso, Criador de todas as coisas, porque hoje nós chamamos de Jesus, de Salvador. É esse aí que eu quero encerrar com você. Olha que interessante as origens dele. Vamos lá, Isaías capítulo 9. Vai aqui no livro de Isaías capítulo 9, o nosso último verso de hoje, para que nós possamos encerrar com chave de ouro, né?
Um abraço lá para Isabela Freitas, lá de Sarandi, lá de Maringá. Um grande abraço para você, Isabela. Que Deus te abençoe, querida. Olha que interessante, Isaías capítulo 9, versículo 6. Esse versículo aqui, você precisa compartilhar, você precisa anotar aí, você precisa compartilhar ele, você precisa viver ele na sua vida. E nós poderíamos aqui discorrer muito na Bíblia falando sobre isso, mas olha que lindo. Olha Isaías capítulo 9, versículo 6. Leia isso daqui, anota no seu coração, escreva assim, sabe, com tintas do sangue do Cordeiro, no mais profundo da sua alma. Esse verso aqui você não pode esquecer dele nunca. Então diz assim, olha, 700 anos antes de Jesus nascer, ele era Deus, Criador, com o título de Criador. Deus, que nós conhecemos como Pai. Jesus, se tornou Jesus ali, Deus que conhecemos como Filho, o Criador, e Deus Espírito Santo. Mas falando de Jesus, antes de se tornar Jesus, sendo Deus, 700 anos antes dele nascer, antes dele se tornar Jesus, olha o que diz a inspiração, através do Espírito Santo e o profeta Isaías, verso 6 do capítulo 9, diz assim, ó, porque um menino nos nasceu. Está falando de quem? Do nascimento de Jesus, da transformação de Deus sendo revestido de carne humana. E isso é incompreensível. Por isso que é o incomparável Jesus, o incompreensível Jesus. E ninguém compreenderá Jesus. E você não compreenderá Jesus. E nós não vamos compreender Jesus. Nós precisamos aceitar a graça de Cristo. Assim como um dia eu aceitei. Assim como um dia eu fui transformado por essa graça, mas nós nunca vamos entender, os anjos não compreendem o plano da salvação, os anjos não compreendem Jesus e ninguém vai compreender Jesus. Uma coisa eu vou dizer para você, o que moveu e move Jesus de Criador dos céus e da terra, passar por o que ele passou, enfrentar o que ele passou, deixar o trono da glória para enfrentar a escuridão da cruz. Amor. Uma só palavra. João 3, versículo 16. Amor. Uma só palavra, amor. Agora eu preciso abrir um parênteses aqui, antes de encerrar, e dizer uma coisa para você. Não entenda esse amorzinho humano que nós sentimos. O nosso amor, ele é tão limitado, tão simples, tão medíocre, que nós podemos dar o nome de amor, amor complementar. Eu procuro alguém para me relacionar porque eu sinto um vazio por dentro, então eu preciso de um amor para me complementar. Então esse é um amor medíocre, um amor humano, amor complementar, porque eu sinto um vazio. Agora, o amor de Deus é um amor diferente, é um amor suplementar. Deus é tão cheio de amor que ele não precisa de ninguém para poder ele ser amor, para poder ele continuar derramando amor. E ele ama tanto, ele tem tanto amor que transborda de amor. Então por que Deus quer me salvar? Por que Deus me criou? Por que Deus quer que eu vá para o céu? Por que Deus quer que nós iremos para o céu? Porque o amor dele é tanto que ele quer a tua presença e a minha presença juntamente com ele. Não para completar ele. Não porque ele sente um vazio e precisa de mim no céu para poder ele ser realizado, para poder ele ser feliz. Pelo contrário, Deus é completamente pleno e transbordante em todas as esferas. Ele só quer, ele faz tudo e ele fez tudo e continua fazendo. Ele deu a própria vida, porque o amor dele é um amor suplementar, um amor transbordante, um amor que extravasa. É um amor escandaloso que nós não entendemos, não compreendemos. E por isso que muitas pessoas se tornam ateu e não creem, porque é muita grandeza para uma mente pequenininha, uma mente insignificante e pecadora, assim como nós. Se a mente dos anjos gloriosos do céu, dos seres dos mundos não caídos, não conseguem compreender um pouco de Jesus e a história da salvação, imagina eu e você, querido.
Então, a Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé. Eu não compreendo, mas eu acredito e eu avanço e eu sinto a graça de Deus e o poder de Deus me levando. E eu, cada dia que passo, eu sinto mais desejo de compartilhar essa mensagem, de avançar para frente e para cima, para a honra e glória de Deus. Agora, olha que coisa interessante. O restante do verso diz assim, que Jesus, esse menino que ia nascer, o governo estaria sobre os ombros dele. E aí tem alguns nomes interessantes que é dado a Jesus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quem que era Jesus antes de se tornar Jesus? A palavra de Deus diz assim que ele era Criador, o Pai da Eternidade. Quem que foi que criou a eternidade? Jesus. Ele é antes da eternidade. A eternidade é filha de Jesus. Ele é criador de todas as coisas, inclusive ele criou a eternidade. Ele é antes dos tempos eternos. As suas origens é eterna. E Jesus, ele é Pai da eternidade. Dá para poder entender? Não, eu também não compreendo, mas eu acredito pela fé e eu avanço pela fé em nome de Jesus. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa para você, eu quero encerrar aqui. Depois de falar para você tanta grandeza que é esse Jesus. Quem era Jesus antes de se tornar Jesus? Deus, onisciente, onipresente, onipotente, imortal e imutável. Não precisava e não precisa de nada para poder ser completo ele, em sua plenitude. Mas um dia, ele juntamente com o Deus Pai e com o Deus Espírito Santo, eles decidiram criar anjos, milhões de mundos não caídos, e decidiu também criar esse pequeno planeta aqui. E decidiu criar eu e você também. E você sabe o que treme o meu coração? E é o assunto da próxima mensagem, de amanhã à noite, que você não pode perder. É que esse Deus Criador, que não precisa de absolutamente nada, ele transborda tanto em amor que ele nos criou. E nós caímos em pecado. E o pecado separou até mesmo a divindade. O pecado separou nós de Deus. O pecado tem separado nós das pessoas que nós amamos. O pecado separou eu do meu pai em 2007. E eu amo a volta de Jesus porque eu não vejo a hora de encontrar com aquele homem que eu amo tanto. O pecado entrou a morte, e a morte não tem respeito com ninguém, leva quem você ama embora. O pecado separou meu filho, que amo tanto também, e está fazendo 4 meses, fez 4 meses ontem, e amanhã fará 4 meses que eu fiz o funeral do meu filho. Mas com a esperança, porque esse Jesus me dá esse direito e essa esperança. O pecado, ele e a morte fez isso. Sabe, o pecado destruiu a minha família em 2018. Mas eu vou dizer uma coisa para você. E esse Jesus, grandioso e glorioso, talvez eu esteja falando para alguém que tem perdido muito, que tem perdido pessoas que ama, que o pecado e a morte têm separado pessoas maravilhosas. Mas eu vou dizer uma coisa para você, há uma esperança, um dia Jesus devolverá tudo que o diabo tirou de nós. Ele devolverá para nós tudo que um dia nós perdemos. E esse Jesus, ele deixou o trono da glória para poder enfrentar esse mundo tenebroso, a escuridão da cruz, para poder nos dar o direito de um dia reinar com ele à direita de Deus, na luz inacessível do céu. E isso é incompreensível. E sabe de uma coisa?
o que treme o meu coração, para dar continuidade na mensagem de amanhã, é que diz a Bíblia no livro de João, capítulo 19, versículo 28, é que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que hoje nós conhecemos como Filho de Deus, como Jesus Cristo, que nos criou, ele não só enfrentou a escuridão da cruz, da dor e do sofrimento, por amor a nós, mas um dia eu estava lendo uma mensagem nesse livro aqui de uma escritora americana chamada Ellen White, e na página 141, o Desejado de Todas as Nações, ela diz que Jesus, por amor a nós, ele desceu às mais profundidades desse mundo, e ele provou as fezes humanas para poder nos resgatar dos braços da perdição, da morte, do inferno, para poder nos tirar dos braços do diabo e nos resgatar de novo para o reino da sua glória e nos colocar no ponto mais alto que nós fomos criados, do lado dele, no trono da majestade. E eu fiquei pensando assim durante muito tempo e durante anos. E eu tenho isso marcado aqui na capa da minha Bíblia. O Desejado de Todas as Nações, página 141, está aqui na minha Bíblia. Como pode? Jesus provou as fezes humanas, desceu a um nível, como disse o doutor Augusto Cury, em uma das suas expressões, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenininhos tão grande. Olha, eu vou repetir. Nunca alguém tão grande, Jesus, o Criador, Augusto Cury, o doutor Augusto Cury, analisando Cristo, ele chegou a essa expressão de que nunca alguém tão grande no multiverso desceu tão baixo, se fez tão pequeno para tornar os pequenos tão grandes. Esse é Jesus. Expressão do Desejado de Todas as Nações, na página 141, quando Ellen White diz uma mensagem que Jesus provou as fezes humanas ao ele enfrentar esse mundo tenebroso e a cruz para poder nos salvar. Essa é uma mensagem forte. E durante muitos anos eu fiquei com esse grilo na cabeça. E aí, um dia, há um tempo atrás, eu assisti uma palestra do doutor Rodrigo Silva explicando João, capítulo 19, versículo 28, sobre quando o momento que Jesus estava na cruz. E na agonia da morte, antes um pouquinho, ele diz assim, eu tenho sede. Eu estou com sede. Dá para você entender? E aí um soldado pegou uma esponja que estava embebecida em uma vasilha com vinagre e colocou em um caniço e levou até a boca de Jesus. Vinagre na boca de Jesus, e Jesus então o rejeitou, não tomou o vinagre, e aí naquele exato momento Jesus diz, Pai, está cumprido, está consumado, o plano da salvação está feito, está pronto, e entregou o Espírito e morreu. O doutor Rodrigo Silva explicou esse verso bíblico. Ele diz que a esponja era usada nas épocas de Cristo como papel higiênico para poder as pessoas se limparem após irem ao banheiro, após defecar. Então as pessoas usavam a esponja para poder se limpar. E aí logo em seguida colocava em um recipiente com vinagre para poder então ser desinfetado ali, entre aspas, e ser reutilizado novamente. E assim muitas pessoas usavam a mesma esponja. Então essa esponja que o soldado colocou dos lábios de Jesus com vinagre, era uma esponja que havia sido usado por muitas pessoas como papel higiênico.
estava embebecida ali mesmo de restos fecais, de restos de fezes humana. E aí eu vim entender a expressão de Ellen White quando ela diz que Jesus desceu ao mais baixo nível, tomando o cálice humano, provando as fezes humanas para tornar o ser humano majestoso e se assentar aos lugares celestiais. Dá para você entender isso? Quando a expressão de João 19, verso 28, que Jesus provou as fezes humanas, foi literalmente Jesus provou, sentiu o sabor na sua carne na cruz, o sabor das fezes humanas, literalmente, antes dele dizer, Pai, está consumado. Quem Jesus era antes de ser Jesus? O Deus Criador. O Deus Criador dos céus e da terra. E amanhã eu quero continuar com você. Jesus se tornando Jesus. E o título da mensagem de amanhã: Deus deixando a glória e tornando servo, tornando Jesus. Eu quero orar com você e eu quero aqui encerrar a nossa live de hoje. Vamos orar, querido. Pai querido, nesse momento eu peço uma bênção especial para cada pessoa que assistiu essa live, que teve a paciência, o desejo de um dia estar no céu contigo, que assistiu essa transmissão, essa live. Porque somente os pacienciosos, somente aqueles que desejam estar no céu, é que estarão no céu, Pai. Porque aqueles que querem estar no céu, nenhum vão estar no céu. Porque querer não basta, é necessário desejar, é necessário almejar, é necessário colocar na vida a mensagem e viver, assim como Jesus viveu na carne para poder nos salvar. E as pessoas um dia que virão, Pai, a poder assistir essa live, que sejam revestidos da Tua graça, do Teu poder, também seja abençoado por essa mensagem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Que Deus o abençoe, tenha uma boa noite, amanhã eu te espero aqui no mesmo horário, para nós darmos continuidade sobre esse personagem indescritível, incomparável, imensurável, esse personagem meu favorito, que hoje chamado de Jesus Cristo, que está ao lado do Pai como meu intercessor, meu advogado, mas que antes disso tudo, ele é o Deus Criador de todas as coisas. Que Deus te abençoe e te guarda. E lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus diz, ainda que você não entendeu, ainda que você não está compreendendo durante essa série de muitas mensagens, eu tenho certeza que você e eu vamos ficar muito mais sábios, vamos ficar muito mais semelhantes a Jesus, vamos estar juntos, aprendendo juntos, enquanto é tempo de graça. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, vai me abençoar muito. E se você não entendeu algumas coisas, continue avançando pela fé, porque diz a Bíblia que o justo viverá pela fé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.